Bom dia, meus queridos alunos lindos, maravilhosos do sexto ano. Nessa parte vocês podem dizer bom dia, querido professor. Pode dizer? Não vão dizer? Por favor. Bom dia! Ah, sim, tá bom. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre ortografia, né? Porque a gente confunde várias vezes quando vai escrever. Se eu escrevo com C, com cedilha, com S ou com dois S. Isso é muito comum. Até tem algumas dicas para dar para vocês que a gente tem que falar sobre isso direto, né? Mas sempre que eu for escrever alguma coisa, hoje a gente tem o Google, né? Que é fácil de acessar e de ver a ortografia correta. Mas se por um acaso você está naquele dia que não tem luz ou que a internet está ruim, tem dicionário, que é a ferramenta adequada. E o que ajuda muito, né, para a gente conseguir fixar na nossa cabecinha como se escreve tais e tais palavras, é leitura. A leitura é o melhor dos remédios para quase tudo que existe no mundo. Então, aqui tem algumas situações importantes, tá? As regras ortográficas são fundamentais, mas existem palavras que não seguem as regras. Nós já percebemos isso nas outras aulas anteriores com relação à ortografia. Por exemplo, se a palavra vem do Tupi-Guarani, por exemplo, ela vai ter ela não vai entrar na regra. Se ela vier de uma língua eslava, por exemplo, ela não vai entrar na regra. As nossas regras de língua portuguesa de ortografia, elas são referentes principalmente às de origem latina e grega, tá? Então isso é importante, por isso que tem exceções às regras, né? Então aqui dois elementos que são importantes e que explicam por que a gente fica com dúvida se escreve com C, com cedilha, com S ou dois S. Existem dois elementos, né? Nós estudamos já isso, né? A letra, que é a representação, né, gráfica, que é o A, B, C, que a gente escreve, e o fonema é o som da letra. E isso confunde, porque o S, por exemplo, que representa o fonema, se caracteriza por ter essas quatro situações. Eu posso escrever com dois S, posso escrever com um S, posso escrever com cedilha ou com C. Então tem quatro sons para uma representação de som, quatro letras, né? Para uma representação de fonema. Esses diferentes sons que podem representar letras diferentes causam essas dificuldades de ortografia. E as regras são simples, tá? Principalmente se for fazer exercício e a avaliação assim à distância, que você pode consultar as anotações, a apostila. Tudo que vai ser passado para vocês tem na apostila também, tá? Então aqui, primeira, ortografia das palavras com cedilha, tá? São regrinhas bem tranquilas e que é simplesmente a gente prestar atenção. Então, quando é que eu uso cedilha? Eu uso cedilha nas palavras derivadas de outras palavras terminadas em to, tor, né, e tivo. Então, por exemplo, tem a palavra canto, infrator e relativo. Se eu do canto vou escrever canção, é com C cedilha, porque ela é derivada de canto. Infração é com cedilha, porque é derivada de infrator. Relação é com cedilha, porque é derivada de relativo. A gente já conversou sobre esse conceito de derivação. É quando a palavra ela é... Olha só, tá vendo aqui o radical? Ó, can, infra, rel. Ó, aqui é quando a gente usa o mesmo radical para criar novas palavras, que são da família, né? Então, aqui nesse caso, sim, senhor. Foi só um gemido? Tá bom. Então, isso é derivação, quando a palavra vem de outra, né? Então, quando tiver terminação em to, tor e tivo, é com cedilha.
Usamos cedilha Professor, também. Oi? tu pode repetir, pode botar o outro. Então aqui, palavras, substantivos terminados em tensão e verbos, tensão derivados de verbos terminados em ter. Essa explicação fica confusa. Vamos para a prática. Tá vendo aqui o verbo manter? Tá. Então eu vou transformar esse verbo num substantivo. A manutenção, que é do verbo manter. Então, se o verbo do qual deriva a palavra, que a gente transformou em substantivo, tiver terminação em ter, que é o e, a vogal temática aqui, isso significa que é a segunda conjugação, eu vou escrever com cedilha, manter, manutenção. Tá? Então, se a palavra vem, ela deriva de um verbo e a terminação desse verbo é ter, eu escrevo com cedilha. Vamos para mais uma regrinha. Substantivos terminados em são derivados de verbos sem a desinência R. Então eu tenho o verbo aclamar. Está vendo aqui a desinência R? O verbo aclamar. Eu vou transformar esse verbo em substantivo. Aclamação. Está vendo que aqui está igual, né? Aclama, aclama. Eu tirei a desinência R. Então eu vou acrescentar o são, aclamação. Fica com cedilha, porque eu tirei o R. Armar, armação. Ó, eu tirei o R, ó, tá vendo aqui? Arma, arma, tirei o R, são, armação. Tá? São regras que, obviamente, se for uma avaliação sem consulta, você precisa estudar bastante para fixar. Mas para fazer atividades e para fazer essas avaliações à distância é tranquilo. E tudo na vida é assim. Você só vai conseguir fixar, aprender com repetição. Não tem outra forma. É repetindo. Corrigindo, repetindo. E a melhor forma de aprender é ensinando. Tá? Vocês podiam fazer grupos de estudo onde um tenta explicar o conteúdo para os outros, né? Pelo WhatsApp. Isso eu acho bem legal. Agora aqui, ó, ortografia das palavras com S. A gente viu até agora as que escrevem com cedilha. Vamos ver quando é que a gente usa S. Palavras derivadas de verbos terminados em ender, indir, erter, ertir. Vamos ver aqui na prática. Compreender, expandir, inverter, divertir. São todos verbos. E é a mesma coisa, tá? Essas palavras são substantivos. Há compreensão, há expansão, há inversão, há diversão. Então, quando eu tenho essas terminações nos verbos e eu vou escrever um substantivo, ou seja, essas palavras são derivadas dessas palavras, eu escrevo com S. Ao contrário daquela outra anterior, que eu escrevia com cedilha. Nesses casos, são com S. Vamos para mais uma com S. Verbos derivados de verbos, palavras derivadas de verbos terminados em correr, pelir. Ó, discorrer, expelir. Correr é um verbo, né? Mas aqui no caso é só terminação. Discorrer, expelir. Então eu tenho aqui, de discorrer vem discurso, é com S. De expelir vem expulsão, é com S. Sempre lembrando que a melhor forma é a repetição, a leitura. Com isso a gente aprende e fixa, tá? Não tem como você estudar meia hora para fazer uma prova e você achar que aprendeu. Você não aprendeu, você pode até ter gravado, mas para você aprender de fato, você precisa repetir, tá? Várias vezes. Por isso que para isso servem as atividades, tá? E hoje nós vamos fazer atividades e passar bastante deveres. Ortografia das palavras com SS. Então, substantivos derivados de verbos terminados em. Vocês perceberam que as regras, a maioria são
substantivos derivados de verbos. Então, a maioria são substantivos abstratos. Percebam isso e reflitam sobre isso. São substantivos abstratos. Por quê? Porque eles são derivados de verbos. Então aqui, ó, eu tenho substantivos terminados de verbos terminados em dir, tir, mir, ter e der. São com 2 S. Agredir, agressão. Permitir, permissão. Imprimir, impressão. Remeter, remissão. Conceder, concessão. São com 2 S. Outra situação interessante com relação aos 2 S, tá? Vocês podem refletir também para não errar. Uma dica. Tá vendo que eu tenho 2 vogais aqui no meio entre os 2 S's? 2 vogais entre os 2 S's. 2 vogais entre os 2 S's. E assim por diante. Porque, olha só, as duas são vogais, elas não são semivogais. Tá? O som é forte. Agressão. Quando eu separo, eu coloco um S para cada sílaba. Se eu não tivesse 2 S, ficaria agressão. Entende? Agressão. Porque essa aqui ficaria sem S. Percebe? Então, se eu não tenho 2 S, o som fica de Z. Por isso que tem que ter 2 S entre vogais aqui, tá? Continuando, né? O conteúdo que a gente trabalhou dos adjetivos, né? Grau dos adjetivos. Quando a gente tem superlativos sintéticos, olha só, que é quando a gente, né, dá aquela característica bem forte, lindíssimo, belíssimo, felicíssimo, contentíssimo. Sempre vai ter 2 S's e percebe, ó, que eu tenho de novo os 2 S's entre vogais. Isso é importante vocês pensarem, refletirem nisso, porque 2 vogais não ficam na mesma sílaba, né? E aqui no caso eu vou ter que botar um S a mais, porque senão fica lindíssimo, né? É lindíssimo, belíssimo, é belíssimo, precisa de 2 S. Então, no superlativo sintético, sempre eu escrevo com 2 S. Outra regra. Palavras compostas onde o S fica entre 2 vogais. Essa regra aqui é a regra básica para mim, com relação a se escrever com 2 S's. Então aqui, ó, é uma palavra composta. Mini mais saia. Fica mini saia. Então eu vou juntar mini saia com 2 S's. Tá? Porque senão fica mini saia. Antissocial. Eu vou botar a palavra anti mais o social. Vamos escrever antissocial. Tem que ter 2 S's, porque senão fica antissocial. E de novo, ó, 2 vogais, ó, separando. Essa é a regra básica para ver se eu escrevo com 2 S's ou não. Tá? Usamos SS nos verbos conjugados no pretérito imperfeito do subjuntivo. Olha só, sempre que for o pretérito imperfeito do subjuntivo, eu vou ter 2 S's. Se eu amasse, se eu comprasse, se eu vendesse, se eu partisse, se tu amasses, se ele amasse, se nós amássemos, se vós amasseis, tá? Se eles partissem, sempre vai ser com 2 S. Interessante isso, ó. Já sabe inclusive como conjugar qualquer verbo no pretérito imperfeito do subjuntivo, tá? E por hoje é isso. Então, nós vamos pegar agora a apostila e fazer as atividades, tá? Na página 14 e 15. E nós vamos corrigir ainda hoje, ok?